Bom, nesse vídeo a ideia é falar sobre métodos que eu posso utilizar para tentar identificar erros na transmissão dos dados recebidos, tá? Ver a integridade dos dados. A gente já falou em outro vídeo sobre paridade. Paridade eu vou novamente rever o conceito de paridade e ver alguns outros métodos que eu posso utilizar. Eu vou tentar ser breve, não vou me aprofundar muito em cada um dos métodos, é só para a gente ter uma noção de que eles existem e mais ou menos como eles funcionam. Para que eu preciso de métodos para tentar identificar a integridade de dados? Porque no mundo real, né, se fosse no mundo real, os meus dados que eu transmito, por exemplo, de um Arduino, aqui representado por um módulo com SP32, chegariam lá no meu computador sem problema algum, tá? Tudo que eu enviei chega lá sem erro algum. Porém, estamos no mundo real. A coisa no mundo real é um pouco mais complexa, né? No mundo real, nós temos interferências eletromagnéticas, né? Nós temos o liquidificador da vizinha, que gosta de tomar aquela vitamina pela manhã, temos aí uma lâmpada de LED, lâmpada fluorescente, e isso tudo é o caos, né, do eletromagnetismo, né? Então o dado que está saindo lá do meu transmissor e chegando no meu receptor, ele sofre a influência de Maxwell. Maxwell age e um dado que era 1 vira 0, 0 que vira 1, as coisas podem dar ruim no meio do caminho. Então o dado chega errado lá, tá? Bom, como é que funciona, em geral, os esquemas de detecção de erro, né? Aqui acho que tem vários tipos, né? Mas em geral, os mais comuns, como é que eles funcionam, tá? O esquema é o seguinte, o transmissor, antes de enviar o dado, ele calcula, faz uma operação matemática com os dados, tá? E como resultado dessa operação matemática, sai um número, né? Que é como se fosse uma identidade daquele dado, tá? E aí, ele envia para o receptor tanto os dados, que é a coisa útil, quanto essa assinatura, tá? O resultado dessa operação matemática que eu fiz nos dados. O meu receptor, quando ele pega os dados que ele recebeu, ele faz a mesma operação matemática e verifica se o resultado que ele obteve é o mesmo do que o resultado recebido, tá? Se os dois resultados forem iguais, isso é um sinal que possivelmente aquela transmissão foi feita de forma adequada. Eu não tenho erros nessa transmissão. Se eu tiver algum erro, né, por exemplo, os dados que eu recebi eles vieram com algum erro, né, ao fazer a operação matemática, possivelmente o resultado não vai bater com o que o receptor recebeu lá do resultado transmitido. E aí com isso, o meu receptor fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, tem algum dado com problema, não vou usar esses dados, tá? Existem alguns métodos, tá, de fazer esse esquema. E esses métodos, esse esquema que eu digo quando eu estou falando de métodos de verificar a integridade, eu estou falando da operação matemática que eu vou fazer nos dados para tentar identificar o erro. Tá? Eu encontrei na internet, nessa Neso Academy, tá, um vídeo falando sobre alguns métodos de verificação de detecção de erro. Tá? VRC, LRC, o checksum e o CRC, tá? Eu vou falar bem rápido, tentar ser o mais breve possível em cada um desses métodos. Lembrando que, né, a gente vai ver que o VRC é o cálculo do bit de paridade byte a byte, tá? Então, novamente eu vou sugerir para vocês entrarem aqui nesse Neso Academy e procurar o Longitudinal Redundance Check. Esse vídeo para ver, cada um desses métodos tem um vídeo correspondente, tá? Bom, começando com o VRC. VRC a gente já viu, é calcular a paridade. Pego o número, eu faço isso byte a byte, né? Eu pego o número que eu vou enviar, conto os números de 1. Se o meu número de 1 for um número ímpar, no caso aqui eu tenho 5 vezes o número 1, 5 é um número ímpar, então a operação matemática dá como resultado 1. O que é a operação matemática? Contar os números de 1. Se for ímpar é igual a 1, se for par é igual a 0. Tá? Bem simples. E o transmissor, quando ele vai transmitir, ele calcula a paridade, coloca no dado a paridade, então o dado que eu quero enviar é esse. Eu vou enviar, né, o dado mais a paridade, o receptor vai receber,
vai verificar a paridade e vai comparar. Se as paridades forem iguais, ok, esse byte recebido possivelmente é válido. E por que a paridade é um dos métodos? Porque é fácil de fazer, tá? Eu pego uma porta XOR, faço um XOR em todo mundo, eu já tenho a paridade. Na real, não é fazendo um XOR em todo mundo, né? Em geral é usado um registrador de deslocamento mais uma porta XOR. Também dá para obter de uma forma mais simples, mas não vem ao caso, tá? É fazer um XOR em todo mundo e eu tenho o bit de paridade. Vamos ver qual que é o desempenho disso caso eu queira enviar vários bytes, tá? Então, em vez de enviar um byte só, eu vou enviar aqui 16 bytes, tá? Vou calcular a paridade de todo mundo, né? E o que eu vou enviar de fato vai ser esses dados aqui, tá? Então, eu tinha 16... depois a gente vai ver isso. Então, o que eu vou enviar para o meu computador justamente é isso daqui, valores mais paridade, tá? No Arduino, se eu quero trabalhar com paridade, a gente já viu isso, é o parâmetro serial underline 8E1. Esse E informa trabalhe com esquema de paridade par. Esquema de paridade ímpar, a lógica é o contrário. Números pares de uns é igual a 1. E números ímpares é o contrário, tá? Bom, e aí se eu quero receber, né, no meu computador, aí é o software que está recebendo que tem que ser configurado. No caso aqui, se eu estou usando o PuTTY, que é um programa de interface serial, que eu consigo pegar os dados serial, ele faz mais coisas, mas ele consegue também pegar dados da porta serial, e seleciono aqui na configuração dele, paridade even. Em Python, a gente já viu, é colocar lá o parity, parity even, parity odd, que é o esquema de paridade. Tá? Vamos ver de fato se isso vale a pena ou não. Vamos supor que eu vou enviar 16 bytes, né? 16 bytes, cada um dos bytes vai gerar 1 bit de paridade. Então, 16 bytes, eu vou ter 16 bits de paridade, ou seja, 2 bytes. Então, no total, eu vou enviar 18 bytes. Tá? Para cada 8 bytes, eu vou ter que enviar 1 byte a mais, só correspondente a paridades. Tá? Essa é a formuleta, né? Se eu quero calcular de fato quantos bytes eu vou estar enviando, né? Dou um exemplo, se eu for enviar 256 bytes, no esquema de paridade eu vou ter que usar 288 bytes. Um dos problemas da paridade que a gente não falou no vídeo anterior, que eu acho que aí que é o tchan da coisa, começa a ficar mais interessante, é que paridade é boa, mas nem tão boa. Se eu tiver um número ímpar, par de inversões, né, nos dados, por exemplo, vou enviar esse dado aqui, certo? E fiz modificação em 2 bits do meu byte, tá? A paridade não muda de valor. Então, se eu enviar esse valor no meio do caminho, esse valor se transformar nesse, o meu receptor vai achar que tá tudo bem. Falar, não, tá tudo ótimo, pode receber. E tá uma desgraça, não receba esse dado, tá? Então, sempre que eu fizer alterações, números pares de alteração de bits, a paridade não muda. Essa é uma das coisas não muito boas, tá? Bom, eu coloquei esse slide, mas ele não tá tão legal não. Eu não vou falar sobre isso, sobre burst ou single byte, tá? Porque eu teria que pensar mais sobre isso nas situações boas para paridade. O importante é a gente saber o esquema da paridade, tá? O outro esquema que a gente vai ver é o Longitudinal Redundance Check. O que é isso? Não é nada muito complexo, né? Mas ele já é pensado quando eu quero mandar um burst, ou seja, vários bytes ao mesmo tempo, tá? Veja que lá quando eu usava a paridade byte a byte, eu tinha que mandar 1 bit a mais para cada byte, tá? E isso pode ser um pouco custoso, tá? Quando eu faço a paridade longitudinal, eu faço o seguinte, tá? Se eu for enviar 16 bytes como anteriormente, eu venho, né, nessa coluna aqui, ó, dos bits menos significativos e calculo a paridade desses caras. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 é o número ímpar de números uns, que corresponde a 1 no esquema de paridade par, tá? E eu faço isso coluna a coluna. E no final, esse valor, esse byte que eu encontrar, que é o byte que vai sinalizar a minha assinatura dos dados que eu estou enviando, tá? Então,
o receptor vem, faz esse esquema de coluna e manda para o meu receptor. Nesse esquema, se eu quiser enviar 16 bytes, eu na verdade vou estar enviando 17, que é o 16 bytes, mais o byte correspondente ao LRC. O receptor vai receber essa tranqueira e vai ver, né, tá aqui a formuleta de como isso daqui, né, quanto realmente eu estou enviando. O receptor vai pegar esses dados recebidos e vai fazer a mesma operação e vai ver se corresponde ou não ao valor recebido. E aí vai saber se os valores recebidos estão certos ou não. Nesse esquema, ele já é mais sofisticado, né? Para eu conseguir encontrar números, né, uma sequência de números que dê o mesmo byte aqui de LRC, eu tenho que fazer modificações, um número de modificações pares nas colunas. Então, quer dizer, se eu mudar 2 bits na coluna, né, inverter 2 bits na coluna, aqui, ó, invertir esses 2 bits, os LRC que eu vou obter, eles são iguais. Tá? É um pouco mais complexo. Aí que entra a coisa de erro em burst ou de single bit. Né? Às vezes eu tenho erros, é importante quando eu for escolher algum tipo de esquema de detecção de erros, conhecer bem meu sistema. Não adianta eu implementar da cachola. Vou usar, sei lá, LRC, CRC. Na verdade, o que eu tenho é que conhecer bem meu sistema. Qual é o tipo de erro que ocorre na minha rede? Tá? Porque se meu erro for do tipo burst, ou seja, num byte ele já vem aqui e altera geralmente 2 bits do meu byte, né? Quando eu estou enviando vem alguma coisa e muda 2 bits, o VRC, que é a paridade normal como a gente já tinha visto, não vai funcionar muito bem. Tá? Porém, se eu tenho lá um erro que é sempre, quando ele ocorre apenas um bit que ocorre, a paridade já resolveria meu problema, mas ela talvez seja mais custosa, depende da situação. Tudo depende da situação, tá? Não tem nada mágico nesse mundo. Tá? E nesse caso aqui, olha, ocorrer números pares de modificações na coluna, né? O que tem que ocorrer lá na rede é uma coisa bem específica, né? Então ele é um pouco melhor para enviar um burst de dados, tá? O terceiro esquema, vou passar rápido porque essas coisas podem ficar um pouco complexas, tá? É o checksum. Checksum, como é que funciona, tá? Novamente, eu vou enviar 16 bytes, né? Quero fazer alguma operação matemática nesses 16 bytes para ter uma identidade, uma coisa que represente esses 16 bytes para eu enviar para o meu receptor. Como é que funciona o checksum? Né? Eu vou pegar um registrador, nesse caso, pode ser um registrador 16, 32. Eu vou exemplificar aqui com um registrador de 8 bits, tá? E vou somando os números dos bytes, vou somando nesse registrador os valores dos bytes que eu vou enviar. Então eu vou colocar 14, depois eu vou somar com mais 38, vai dar 52, e depois eu vou colocar mais 234. Coloquei. Porém, por ser um registrador de 8 bits, né, ele vai ter um overflow, né, ele vai lá 255, vira 0 e continua 0, 1, 2, 3. Vai voltar para o 0. Então esse 286 não vai ser 286, vai virar 30. Tá? E aí eu continuo. Soma com mais 157, somo mais 100, mais um overflow, vai 287 na verdade é 31, e assim vai, para todos os valores que eu quero enviar. E no fim, eu chego a um valor, 236. Ok, esse é o valor que representa esses bytes aqui, é uma identidade desses bytes. Tá? Você fazendo essa sequência de soma, você consegue chegar nesse valor. E eu mando, aí depois a gente vai entender, em vez de enviar o 236, eu envio o 19. No esquema checksum, eu não envio o 236, eu envio o complemento de 1 de 236, que é 19. O que é o complemento de 1? É pegar bit a bit do byte e inverter. O que é 0 vira 1, o que é 1 vira 0. Tá? Então, o checksum correspondente a esse conjunto de bytes é 19. E manda o 19. Tá? Então o transmissor vai calcular o checksum, colocar o 19 no final e enviar essa tabela. Tá? Por que enviar o complemento em complemento de 1? Porque no transmissor
eu posso fazer agora duas coisas de modo simples para ver se a coisa está certa ou não, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele esquema de ir somando byte a byte no registrador, inclusive com o checksum enviado pelo transmissor. Se a soma total der igual a zero, e por isso que a gente manda o complemento de 1, é que possivelmente o que eu recebi está ok para ser utilizado, tá? Por isso que eu uso o complemento de 1, porque se eu não mandasse complemento de 1, essa soma total não daria igual a zero. Ou se você quiser, você também pode fazer o seguinte, né? Soma todo mundo até 229 e vê se dá 19. Também é uma possibilidade, tá? Nesse caso, né, aí se eu quero enviar 16 bytes, eu vou ter que ocupar um byte a mais para mandar o checksum. O checksum ele é mais eficiente para erros, né? Depende do erro, né? Mas para eu conseguir pegar, para gerar checksums iguais, né, para conjuntos de dados diferentes, né? Uma das possibilidades é isso, né? Alterar esses dados de forma que a soma total da alteração dê igual a zero. O que isso significa? Meu Deus, calma. Por exemplo, eu pego 14 e transformo ele em 24. Pego 253 e transformo em 253. Veja que esse conjunto de bytes é diferente desse. Porém, os dois conjuntos possuem o mesmo checksum. Por quê? Porque se a gente já entendeu a lógica que é de soma, né? Se eu somar e depois subtrair, a soma final vai dar a mesma coisa. Ou também posso fazer uma soma que não seja o somatório igual a zero. Eu posso fazer uma soma, né, que vai dar somatório igual a zero, lembrando que eu tenho aquele efeito de overflow, ou seja, que a soma total vai dar múltiplos de 256. Então aqui eu somei 100 no primeiro, 100 no segundo e 56 nesse byte aqui, tá? Você vê novamente, né, que é um conjunto de bytes diferentes, né? Esses bytes são diferentes desses, porém o checksum é a mesma coisa. É um pouco mais complexo, o checksum consegue ser mais eficiente dependendo da situação, tá? Agora, por último, aqui a coisa fica um pouquinho mais complicada, mas tem algumas indicações de onde tem umas boas referências para entender como é que esse treco funciona, que é o CRC, que é a checagem cíclica redundante. Vamos ver que tranqueira que é essa, tá? Eu vou me basear na explicação feita, né, num vídeo que eu vi, que é do Ben Eater, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Não fique triste, Ben, se eu estou pronunciando errado teu nome. E ele tem um vídeo que é o How do CRCs Work, tá? E é um vídeo bem detalhado, fantástico. O cara teve paciência e o cara escreve à mão, faz tudo à mão. Tá de parabéns, tá? Então eu recomendo muito entrar no vídeo do Ben. Bom, eu vou pegar mais ou menos o que eu vi lá no Ben para tentar entender como é que é o cálculo do CRC. Veja, né? Paridade, RLC, já esqueci o nome. Aquela paridade longitudinal, checksum, são operações matemáticas, né? Vamos ver qual que é a operação matemática do CRC. Vamos supor que eu queira enviar 4 bytes, tá? Novamente, a representação desses bytes está aqui em binário, né? Para eu calcular, primeiro eu vou ver de um jeito meio abstrato o CRC, depois a gente vai ver de fato como que é, tá? Isso daqui é só para a gente ter uma compreensão mais humana do que seria calcular o CRC. O Ben que sugere essa forma de entender. Eu pego esses bytes, né, e coloco um do lado do outro. Então eu pego o 00, coloco aqui. Aí eu pego o segundo, coloco um do lado do outro, tá? Isso daqui é um número, tá? No caso aqui é o 237.431.453, tá? A representação desses bytes colocados lado a lado, ou seja, olhando isso como se fosse um número de 32 bits, tá? Se for uma tabela maior, as coisas ficam maiores e esse número fica maior, tá? Mas a ideia é fazer uma operação matemática nesse número grandão aqui, tá? O que eu faço? O que eu posso fazer nesse número grandão que poderia ser interessante? Eu dividi ele por um número, né, de até 8 bits, né? Um número primo, por exemplo, tá? Por que pegar um número primo? Porque se eu pego um número, por exemplo, igual a 2, existem vários números que são divisíveis por 2, tá? Se eu pego um número primo, né, aí eu já reduzo o número de números que são
são divisíveis pelo número primo. E se eu pegar um número de 8 bits, né, eu vou ver que a gente vai entender que eu vou ter um resto de até 8 bits. Então eu fico controlando aí o que vai ser o CRC, tá? Então eu pego um número primo, tá? Isso daqui é hipotético, não é assim que o CRC funciona. A gente vai ver o CRC funcionando mesmo daqui para frente. Mas eu pego o maior número primo e divido esse númerozão, que é formado pelos bits do número, né? O meu númerozão, né? E faço a conta, né? Então, nesse caso eu tenho esse resultado e eu tenho esse resto aqui, 11. E aí, o que eu faço? Esse 11 é o CRC, eu considero ele como CRC. É o resultado de uma divisão de um número especial que seja difícil dos números serem divisíveis por ele, tá? E aí eu mando, né, o CRC para o meu transmissor, tá? Eu mando o meu número mesmo, os meus dados, mais esse número aqui, pá, tá? Por quê? Quando esses números chegam lá no meu receptor, o que o receptor faz? Ele pega os números que eu recebi, isso daqui são os bytes que eu recebi, tá? Representação dos bytes, tá? Soma com 11, soma com o resto, no caso aqui, tá? E divide pelo número primo selecionado. Se a divisão der resto igual a zero, quer dizer que esse número é divisível pelo aquele número primo específico que eu escolhi. Pô, e a probabilidade de ocorrer isso é pequena, porque é um número primo, ele é mais... Sabe como é os números primos, né? Eles são mais difíceis. Então, quando der esse resto aqui igual a zero, é que a minha recepção está correta, né? Porque o número que eu recebi, os dados mais o resto recebido, são divisíveis pelo número especial que eu recebi, tá? Esse é um esquema geral de como seria o CRC. Porém, né, isso é para decimal, tá? Acontece que para computador, para as coisas serem mais eficientes em computador, veja que uma divisão em computador ela é muito custosa computacionalmente. Não é tão trivial fazer uma divisão, tá? Por isso eu tenho que escolher um esquema semelhante a esse, mas que seja bom para fazer em binário, em porta AND, XOR e assim por diante, tá? Então o que eu faço? Aí entra alguns conceitos, né, novos. Em vez de usar divisões em números decimais, eu vou usar divisões polinomiais. Meu Deus! Calma, não se assusta, não é tão maluco quanto parece, tá? Depois a gente vai ver. E vou usar propriedades de números primários, que seria uma divisão desses polinômios no meu espaço finito. Tudo, calma, que isso daqui são só definições de matemática. Vamos ver o que isso significa, tá? O que é representar meu número binário por um polinômio? Veja, né, que mesmo quando eu seleciono 0, 1 ou 14, tudo é uma questão de referência de como eu quero representar meu número, tá? Eu posso representar o número como eu bem entender, desde que depois eu consiga interpretar da forma correta, tá? Para eu representar um número binário em formato polinomial, o que eu faço, né? Eu pego lá, eu vejo onde está a posição dos números uns, né? Dos números uns, tá? Por exemplo, esse primeiro ou último número 1 está na posição 27 dos 32 bits, né? Começando de 0, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse 1 está na casa 27, tá? Então, um jeito de eu representar esse número, tá? É escrevendo x elevado a 27. Mais x a 26, né? Esse tem 1 no 26, tem 1 no 25, tem 1 no 21 e assim por diante, tá? Você fala, meu Deus, mas para que eu quero isso? Calma. Isso daqui é só uma representação do número. Não quer dizer que eu vou usar esse polinômio para calcular qualquer coisa. Isso é só uma representação, tá? Mas usar essa representação polinomial é muito bom porque a gente pode pegar no espaço finito, que o Ben, no vídeo do Ben, ele define aqui o que é essas operações no espaço finito, e eu consigo realizar a divisão de polinômios utilizando esse espaço finito de operações, tá? Veja que é a mesma ideia que a gente usou lá para os números que a gente está acostumado, tá? A diferença é que aqui é um polinômio e não um número decimal como a gente está acostumado, tá?
Para que isso? Para ser mais fácil computacionalmente. E a ideia agora é encontrar, né, polinômios, ou seja, polinômios, quando eu leio uma coisa dessa, né, na verdade é um número binário que eu estou vendo, né, uma representação de um número binário dividido por uma representação de número binário, porém é uma divisão polinomial, tá? E isso torna a parte computacional mais simples. E aí, novamente, né, a gente vai ter o resultado dessa operação e o resto. E é o resto que é o meu CRC também nesse caso, tá? O Ben, ele dá um exemplo de como faz essa divisão passo a passo, tudo à mão, bem interessante, tá? Então o resto dessa operação é o CRC. Agora veja, né, que assim como naquele caso da divisão com número decimal, o tchan da coisa era selecionar um bom número para fazer essa divisão, né? Aqui o lance é achar um bom polinômio para fazer essa divisão, tá? Eu tenho que pegar polinômios difíceis, né? Polinômios que a probabilidade de achar outros polinômios que sejam divisíveis por esse polinômio seja difícil. É como se fosse achando um número primo, no caso, tá? E o esquema é a mesma coisa, então eu vou mandar para o meu receptor o meu byte, né? Não vou mandar o polinômio, né? Eu vou mandar o bit, os bits lá, né? Que eu só estou representando eles pelo polinômio, mais o resto da divisão, aquele número que eu achei do resto dessa divisão aqui, que também vai dar um binário, né? Vai dar um polinômio, mas depois eu transformo esse polinômio para binário, tá? E aí meu receptor vai fazer a mesma operação e vai ver se o que ele recebeu mais o resto, quando dividido pelo polinômio selecionado, dá igual a zero. Se der igual a zero, isso é um bom sinal, né? Possivelmente a recepção teve êxito, foi boa, não tive erro. Tudo isso parece meio assustador, mas se a gente olhar, lembrar que, né, pensando lá em decimal, número primo, essa lógica, a gente consegue pensar que a lógica pode ser transferida aqui para essa representação polinomial de números binários utilizando espaço finito de operações, tá? Eu recomendo assistir o vídeo do Ben. E aí eu falei, né, que a gente usa todo esse esquema porque computacionalmente é muito simples fazer isso, né? Pra gente parece mais complexo, mas para o computador é uma maravilhinha, tá? Tem um vídeo aqui no canal do Whisky Online, o whisky não é a bebida, né? Que ele mostra, né, em hardware mesmo como acontece, né? Eu tenho os registradores de deslocamento e tenho também, vou utilizar portas Shor para fazer isso. Novamente a porta Shor aparece para fazer nossas operações, tá? Bom, então o que a gente pode concluir? Quando a gente for usar esquemas CRC, ou seja, tenho o dado, vou lá, calculo o meu CRC daquele monte de dado, né? Eu tenho, quando usar o CRC, prestar muita atenção em que polinômio eu vou usar. Porque eu posso usar um polinômio menor, se eu pegar um polinômio, por exemplo, de 3 bits, né? Eu vou ter um CRC de 3 bits, ou um polinômio de 8, tamanho 8, aí tem que dar uma olhada no tamanho, que eu não sei se é 8 ou 9, mas por volta de 8 vai dar um número de até 8 bits, tá? E para o mesmo tamanho vão ter diferentes polinômios. Lembra que, né, fazendo a nossa analogia lá com os números primos, com 8 bits tem alguns números primos, né? Tem o 51, não, 51 não é primo, falei besteira. Tem o 7, bom, tem lá os números primos até 255, tá? E a mesma coisa é aqui, né? Tem vários polinômios de mesmo tamanho. Na Wikipedia tem uma referência lá, se você colocar CRC, Wiki, você consegue ver isso, né? Para várias aplicações, né, o pessoal usa um tipo de polinômio, tá? E do mesmo tamanho, né? Você vê que são polinômios do tamanho 8, né? Não sei se é 8 ou 9, posso estar errado nisso daqui. E tem vários tipos de polinômio. E cada polinômio é bom para uma aplicação, tá? Essa coisa do CRC não é tão simples, não é só pegar uma biblioteca lá no Arduino e sair usando. Ok, vai funcionar. Mas será que aquele esquema que você está usando é o melhor? Será que eu preciso de 8 bits, um CRC de 8 bits, 16 bits ou 32? É uma maluquice isso, tá? E aí a pergunta, que polinômio usar? Vamos supor que eu cheguei à conclusão que eu quero usar um polinômio que vai gerar um CRC de 8 bits. Aí vai depender, né? Vai depender do tamanho dos dados, do quanto de dados que você vai estar enviando, qual que é o tipo de erro, então você tem que conhecer muito bem a sua rede, você tem que fazer testes, né? Pô,
pega lá o seu circuito e faz teste, envia um monte de dado, vê o que chega, quantos erros eu tenho, calcular o BER, né? BER, é Bit Error Rate, né? A taxa de erros de bit, para você tentar selecionar o polinômio CRC. E o tipo de aplicação, tá? Dou como referência aqui um paper do Kopman, tá? Eu acho que esse é o nome do cara, que é esse paper aqui. Ele dá sugestões de polinômio para diferentes aplicações, diferentes CRC, vale a pena checar. E também, né, como a gente tem falado aqui de porta serial, vai para lá e vai para cá, um livro que eu li um tempo atrás e acho muito legal é o Computer Networks, do Tenable. Tá? É um livro bem interessante que vai falar de várias coisas de comunicação de dispositivos. Aí é uma dica. Bom, espero ter acrescido o conhecimento de você em alguma coisa e também espero comentários para a gente ter feedback para eu conseguir aprender também, né? Erros que eu tenho falado nesse vídeo para a gente melhorar essa discussão. Um abração, pessoal.